Capítulo 6. Jean Valjean. Pelo meio da noite, Jean Valjean se levantou. Jean Valjean era filho de uma pobre família de camponeses de Brie. Em sua meninice, não havia aprendido a ler. Adulto, tornou-se podador de árvores em Faverolles. Sua mãe chamava-se Jane Mathieu, seu pai, Jean Valjean ou Vlajean, provavelmente alcunha ou contração de Voilá Jean. Jean Valjean era de caráter pensativo, sem ser triste, o que é próprio das naturezas afetuosas. No conjunto, portanto, nada havia de mais calmo e de mais insignificante, ao menos na aparência, do que Jean Valjean. Ainda pequeno, perderá pai e mãe. Sua mãe morreu de uma febre de leite mal cuidada. Seu pai, podador como ele, morrera ao cair de uma árvore. Ficou-lhe somente uma irmã mais velha, viúva, com 7 filhos, meninos e meninas. Essa irmã havia criado Jean Valjean e, logo que se casou, deu-lhe casa e comida. O marido morreu. O mais velho dos 7 filhos tinha 8 anos, e o mais novo apenas 1. Jean Valjean acabava de completar 25. Fez as vezes de pai e sustentou a irmã que o havia criado. Isso foi feito simplesmente, como um dever, até mesmo com uma espécie de teimosia da parte de Jean Valjean. Sua juventude foi esbanjada num trabalho rude e mal pago. Ninguém soube que ele tenha tido alguma amiguinha. Nem teve tempo a perder com amores. À noite voltava cansado, comia sopa, sem dizer palavra. Sua irmã Jane, enquanto ele jantava, tirava-lhe da tigela o melhor que havia, um pedaço de carne, ou de toucinho, um pouco de couve, para dar a alguma das crianças. Ele, sem parar de comer, curvado sobre a mesa, quase tocando a sopa com a cabeça, o cabelo comprido caindo-lhe ao redor da tigela e escondendo-lhe os olhos, fingia não perceber e não se importava. Havia em Faverolles, não longe da casinhola dos Valjean, do outro lado da rua, uma rendeira chamada Marie-Claude. As crianças, habitualmente com fome, iam às vezes pedir-lhe emprestado, em nome da mãe, um pouco de leite, que bebiam em seguida, atrás de alguma sebe ou em qualquer canto do caminho, disputando a vasilha entre si com tanta pressa que as meninas o derramavam sobre o avental e a gola dos vestidos. Se a mãe soubesse de tal traquinice, sem dúvida teria corrigido os pequenos delinquentes. Jean Valjean, rústico e resmungão como era, sem que a mãe o soubesse, pagava o leite a Marie-Claude, e as crianças continuavam impunes. Quando chegava a época em que se podavam as árvores, ganhava 24 soldos por dia. Depois, empregava-se como segador, servente de pedreiro, ou ia trabalhar nos estábulos como jornaleiro ou carregador. Fazia o que lhe era possível. A irmã, por sua vez, também trabalhava, mas o que podia fazer com 7 filhos? Era uma pobre família que a miséria envolvia e pouco a pouco apertava em seus braços. Aconteceu, porém, um inverno mais rigoroso que os demais. Jean não encontrou trabalho. A família não tinha o que comer. 7 crianças completamente sem pão. Um domingo à noite, Malbert Isabeau, dono de uma padaria na Praça da Matriz de Faverolles, já se preparava para dormir quando escutou um violento golpe na vitrina que dava para a rua. Chegou justamente em tempo para ver um braço que se introduzia, através da grade de proteção, por um buraco do vidro quebrado a socos. O braço pegou um pão e o carregou. Isabeau saiu a toda a pressa. O ladrão já ia longe, mas conseguiu alcançá-lo e o segurou. O ladrão já havia jogado o pão, tendo porém o braço ensanguentado. Era Jean Valjean. Isso aconteceu em 1795. Jean Valjean foi levado diante dos tribunais daquele tempo por roubo e arrombamento durante a noite numa casa habitada. Ele possuía uma espingarda que manejava com perfeita maestria e caçava em lugares proibidos, o que o prejudicou bastante. Contra essa espécie de caçadores há um preconceito muito legítimo. Eles, como os contrabandistas, estão a um passo do salteador. Contudo, digamos de passagem, entre essa classe de homens e o hediondo assassino das cidades, há um abismo de diferença. O caçador furtivo vive nas florestas, o contrabandista, nas montanhas ou no mar.
As cidades produzem homens ferozes justamente porque os corrompem. A montanha, o mar e a floresta tornam os homens selvagens, desenvolvendo-lhes o lado animalesco, mas, quase sempre, sem destruir-lhes o lado humano. Jean Valjean foi declarado culpado. Os termos do código eram categóricos. Nossa civilização tem momentos terríveis, são os momentos em que uma sentença anuncia um naufrágio. Que minuto fúnebre esse em que a sociedade se afasta e relega ao mais completo abandono um ser que raciocina. Jean Valjean foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados nas galés. Em 22 de abril de 1796, anunciou-se em Paris a vitória de Montenotte, ganha pelo Supremo General do Exército da Itália, que a mensagem do Diretório ao Conselho dos 500, datada de 2 Floreal do ano IV, chama de Bonaparte. Nesse mesmo dia, em Bicêtre, dezenas de desgraçados foram acorrentados, entre eles, Jean Valjean. Um antigo carcereiro da prisão, atualmente com quase 90 anos, lembra-se ainda perfeitamente desse infeliz, ligado à extremidade da 4ª corrente, no ângulo norte da prisão. Estava sentado no chão, como todos os outros. Parecia nada compreender de sua situação, a não ser que era horrível. Talvez sua imaginação, de homem completamente sem cultura, percebesse também o exagero da pena que lhe fora imposta. Enquanto, a golpes de martelo, rebitavam a cavilha de sua gargalheira, ele chorava, as lágrimas o sufocavam, impedindo-o de falar. De tempos em tempos, conseguia dizer somente isto, e eu era podador em Faverolles. Depois, soluçando ainda, levantava e abaixava a mão direita 7 vezes seguidas, como quem toca sucessivamente 7 cabeças de altura desigual, e com esse gesto podia-se adivinhar que, qualquer que tivesse sido seu crime, ele o cometera para vestir e dar de comer a 7 pobres crianças. Partiu depois para Toulon. Aí chegou após uma viagem de 27 dias, numa carroça, com a corrente ao pescoço. Em Toulon, vestiram-no com um macacão vermelho. Desvaneceu-se tudo que havia constituído a sua vida, até o seu próprio nome. Seu número era 24.601. Que aconteceu à irmã? Que sucedeu às 7 crianças? Quem se interessa por isso? Que acontece a um punhado de folhas de um arbusto esmagado pelos pés dos que passam? A história é sempre a mesma. Aquelas pobres criaturas de Deus, carecendo de apoio, de guia e abrigo, ficaram ao léu, quem sabe até indo cada uma para o seu lado, mergulhando na fria bruma que absorve tantos destinos solitários, mornas trevas onde, na sombria marcha do gênero humano, desaparecem sucessivamente tantas cabeças desafortunadas. Deixaram a própria terra. O campanário daquela que havia sido a sua aldeia esqueceu-os por completo. O próprio Jean Valjean, depois de alguns anos de cárcere, não se lembrava mais deles. Naquele coração, onde antes havia uma chaga, havia agora uma cicatriz. Eis aí tudo. Apenas uma vez, durante todo o tempo que passou em Toulon, ouviu falar da irmã. Foi, creio eu, no fim do 4º ano de prisão. Não sei de que modo lhe chegou essa notícia. Algum conterrâneo, que os havia conhecido, tinha se encontrado com sua irmã. Ela estava em Paris. Morava numa pequena rua perto da igreja de Saint-Sulpice, na rua Egindre. Tinha em sua companhia somente uma criança, a menor. Onde estavam as outras 6? Talvez nem ela mesma o soubesse. Todas as manhãs, ia a uma tipografia, na rua Sabot, número 3, onde se empregava como brochadeira. Devia estar no serviço às 6 horas da manhã, portanto, no inverno, antes de o sol raiar. No edifício da tipografia havia uma escola, para a qual levava o filhinho, então com 7 anos. Mas, como seu trabalho começava às 6 e a escola só abria às 7, era preciso que a criança esperasse ao relento, e isso em pleno inverno. Não queriam que a criança entrasse na tipografia porque, como diziam, atrapalhava o andamento do trabalho. Os operários, de manhã, quando passavam, viam o pobre pequeno sentado na calçada, caindo de sono, muitas vezes adormecido, agarrado e curvado sobre sua maleta.
Quando chovia, uma velha senhora, a porteira, tinha pena e o recolhia em seu quartinho, onde não havia mais que uma pobre cama, uma roca e duas cadeiras. O pequeno dormia em um canto, abraçado ao gato, para sentir menos frio. Às 7 horas, entrava para a escola. Foi tudo o que contaram a Jean Valjean. Isso o entreteve por um dia, foi um minuto, um relâmpago, uma janela subitamente aberta sobre o destino desses seres que ele havia amado. Depois a janela tornou a se fechar para sempre e nunca mais ouviu falar a esse respeito. Nenhuma notícia lhe chegou aos ouvidos, nunca mais os encontrou, e nós também não mais os encontraremos na continuação desta história. Pelo fim desse 4º ano de prisão, chegou a vez de Jean Valjean tentar uma fuga. Seus companheiros o ajudaram, como se costuma fazer nesses lugares. Fugiu. Por 2 dias, andou livremente pelos campos, se é que se pode chamar de liberdade sentir-se caçado, ter de olhar para trás a cada instante, assustar-se ao mínimo ruído, ter medo de tudo, da fumaça de uma chaminé, de um homem que passa, do latido de um cão, do galopar de um cavalo, de um relógio que bate, do dia porque está claro, da noite porque está escura, de um caminho, de um atalho, de um arbusto, do sono. Na noite do 2º dia, foi preso. Havia 36 horas que não comia e não dormia. O Tribunal Marítimo condenou-o por esse delito a mais 3 anos de prisão, o que elevou a 8 anos a sentença. No 6º ano teve ainda outra chance de escapar, mas não foi feliz. À hora da chamada, não respondeu. Deram o alarme com um tiro de canhão e os guardas o encontraram escondido sob a quilha de um navio em construção. Resistiu, mas inutilmente. Evasão e rebelião. Esse fato, previsto pelo Código Especial, foi punido com mais 5 anos, dos quais 2 com duplas correntes. 13 anos. No 10º ano, nova tentativa de fuga, mas não teve melhor êxito. Mais 3 anos de prisão, 16, portanto. Enfim, creio eu que foi durante o 13º ano que tentou evadir-se pela última vez, sendo preso depois de 4 horas de ausência. Mais 3 anos por essas 4 horas. 19 anos. Em outubro de 1815, foi posto em liberdade. Havia entrado em 1796 por ter partido um vidro e roubado um pão. Façamos um pequeno parêntese. É esta a 2ª vez em que, nos seus estudos sobre a questão penal e a condenação pela lei, ao autor deste livro se depara o furto de um pão como ponto de partida para o desastre de toda uma existência. Claude Gueux havia roubado um pão, como Jean Valjean. Uma estatística inglesa constata que, em Londres, de 5 roubos, 4 têm como causa imediata a fome. Jean Valjean entrará para as galés soluçando e gemendo, saiu completamente impassível. Entrou cheio de desespero, saiu sombrio e taciturno. Que se terá passado no íntimo dessa alma? Capítulo 7. O âmago do desespero. Vamos tentar expor o nosso modo de pensar. É necessário que a sociedade considere esses fatos, de que ela própria é a causa. Tratava-se, como dissemos, de um ignorante, não de um imbecil. Ele tinha a clarividência da luz natural. A desgraça, que também tem sua luz, aumentou-a. Os maus-tratos, as correntes, a masmorra, o cansaço, o sol inclemente das galés e a cama de tábua dos forçados fizeram-no concentrar-se e refletir. Constituiu-se em tribunal. Começou por julgar a si mesmo. Reconheceu que não era um inocente injustamente punido. Concordou que havia cometido uma ação desesperada e reprovável, que, talvez, se tivesse pedido, não lhe haveriam de recusar aquele pão, que, em último caso, deveria confiar na caridade ou no próprio trabalho, que, afinal, não era razão suficiente afirmar-se que não se pode esperar quando se tem fome. Além de tudo, que é coisa rara morrer-se só porque se tem fome, pois o homem, feliz ou infelizmente, é feito de tal modo que pode sofrer intensamente por muito tempo, no espírito ou no corpo, sem morrer. Era necessário, portanto, ter paciência, o que teria sido até melhor para aquelas pobres crianças, porque afinal era absurdo ele, infeliz e mesquinho como era,
querer pegar toda uma sociedade pelo pescoço, e ter pensado que é pelo roubo que se foge à miséria, pois é impossível sair-se da miséria pela porta que leva à infâmia. Enfim, ele estava errado. Depois, ele deve ter perguntado a si mesmo, nessa história toda, o erro era só dele? Era igualmente grave o fato de ele, trabalhador, não ter trabalho, ele, trabalhador, não ter pão. Depois de a falta ter sido cometida e confessada, o castigo não foi por demais feroz e excessivo? Onde haveria mais abuso, da parte da lei, na pena, ou da parte do culpado, no crime? Não haveria excesso de peso em um dos pratos da balança, justamente naquele em que está a expiação? Será que o exagero da pena não apagava completamente o crime, quase que invertendo a situação, fazendo do culpado vítima, do devedor credor, pondo definitivamente o direito justamente do lado de quem cometeu o furto? Essa pena, aumentada e agravada pelas sucessivas tentativas de fuga, não era, por acaso, uma espécie de atentado do mais forte contra o mais fraco, um crime da sociedade contra o indivíduo, um crime que todos os dias se renovava, um crime que se estendeu por 19 anos? Pode a sociedade humana ter o direito de sacrificar seus membros, ora pela sua incompreensível imprevidência, ora pela sua impiedosa previdência, acorrentando indefinidamente um homem, entre essa falta e esse excesso, falta de trabalho e excesso de castigo? Não seria, talvez, exagero a sociedade tratar desse modo precisamente os seus membros mais maldotados na partilha dos bens de fortuna e, consequentemente, os mais dignos de atenção? Assim, propondo essas questões e resolvendo-as, ele julgou a sociedade e a condenou. Condenou-a ao seu ódio. Tornou-a responsável pela sua desgraça e jurou com ela acertar contas um dia. Convenceu-se de que não havia nenhum equilíbrio entre o prejuízo que havia causado e o prejuízo que sofrerá. Concluiu, enfim, que seu castigo não era, na verdade, uma injustiça, mas, sem dúvida alguma, uma iniquidade. A cólera pode ser louca e inconsequente, pode a gente irritar-se sem motivo, mas a indignação só é possível quando se está de algum modo com a razão, e Jean Valjean sentia-se indignado. Além do mais, a sociedade só lhe havia causado males, e só lhe havia mostrado esse olhar carrancudo que chama de justiça e que mostra aqueles a quem castiga. Os homens só o haviam tocado para fazê-lo sofrer. Cada contato tinha sido um golpe. Jamais, depois de sua infância, de sua mãe, de sua irmã, havia encontrado uma palavra amiga, um olhar de bondade. De sofrimento em sofrimento, chegará à convicção de que a vida era uma guerra, e que nessa guerra ele era o vencido. Ele não tinha outra arma além do ódio. Tratou, portanto, de aguçá-lo nas galés e de levá-lo consigo quando fosse posto em liberdade. Havia em Toulon uma escola para os condenados, mantida pelos frades ignorantinos, onde se ensinava o essencial àqueles desgraçados que mostrassem boa vontade. Jean Valjean estava entre eles. Começou a frequentá-la aos 40 anos e aprendeu a ler, a escrever, a contar. Entendeu que fortalecer a inteligência era tornar mais forte o próprio ódio. Em certos casos, a instrução e a luz podem servir de incentivo ao mal. É triste ter de dizê-lo, mas, depois de julgar a sociedade que fizera a sua desdita, julgou a providência que criou a sociedade e condenou-a do mesmo modo. Assim, durante os 19 anos de tortura e escravidão, essa alma, ao mesmo tempo, elevou-se e tornou a cair. Por um lado, entrou na luz, por outro, perdeu-se na escuridão. Jean Valjean, como vimos, não era de natureza perversa. Quando chegou às galés, ainda se conservava bom. Mas agora condenava a sociedade e sentia que se tornará mal, condenava a providência e percebia que se tornará ímpio. Neste ponto, é difícil deixar de refletir por um momento. A natureza humana pode transformar-se tão completamente? O homem criado bom por Deus pode tornar-se mal pelo homem? Pode a alma ser completamente mudada pelo destino, tornar-se má, quando este não é bom? Pode um coração deformar-se e contrair infâmias e doenças incuráveis sob a pressão de uma desgraça desproporcionada, como a coluna vertebral que se dobra ao passar por um arco demasiado baixo? Toda a alma humana e, portanto,
Também a de Jean Valjean em particular, não possui uma centelha original, um elemento divino, incorruptível neste mundo, imortal no outro, capaz de se desenvolver pelo bem, capaz de aumentar de intensidade, de brilhar e resplandecer esplendidamente, sem que a maldade a possa extinguir por completo? Perguntas realmente graves e obscuras, a última das quais qualquer fisiologista responderia, sem hesitar, com uma negativa, se tivesse visto em Toulon, nas horas de repouso, que eram para Jean Valjean horas de sonho, sentado, os braços cruzados, sobre a barra de algum cabrestante, com a ponta da corrente metida no bolso, para que não se arrastasse, aquele grilheta indiferente, sério, silencioso e pensativo, pária das leis, que olhava o homem com ira, condenado pela civilização, que olhava o céu com severidade. Certamente, e não queremos em absoluto dissimular, o fisiologista observador teria visto ali uma miséria irreparável, lamentaria, talvez, esse doente criado pelas leis, sem tentar, porém, tratamento algum, desviaria o olhar das cavernas escuras entrevistas naquela alma, e, como Dante diz da porta do inferno, apagaria dessa existência a palavra que o dedo de Deus escreveu sobre a fronte de todos os homens, esperança. Esse estado de alma que tentamos analisar seria assim tão evidente para Jean Valjean, como tentamos fazer para os leitores. Será que Jean Valjean percebia distintamente, à medida que se formavam, e mesmo depois de completos, todos os elementos de que se compunha sua miséria moral? Teria esse homem rude sem estudos compreendido claramente a sucessão de ideias pelas quais, gradualmente, subir e descer até os lúgubres aspectos que havia anos constituíam o horizonte interior de seu espírito? Estaria consciente de tudo o que lhe acontecerá e de tudo que se revolvia no seu íntimo? Não ousaríamos afirmar porque, realmente, não cremos ter sido isso possível. A ignorância de Jean Valjean era muito grande para que, mesmo depois de tanta desgraça, deixasse esse estado de indecisão. Havia momentos em que nem ele próprio sabia ao certo o que sentia. Jean Valjean estava mergulhado nas trevas, odiava nas trevas, e pode-se dizer que, em primeiro lugar, odiava a si próprio. Vivia habitualmente nessa sombra, tateando como um cego, como um sonhador. Somente, de tempos em tempos, vinha-lhe, de si mesmo ou de fora, um acesso de cólera, um acréscimo de sofrimento, um pálido e rápido clarão que lhe iluminava a alma, fazendo com que subitamente lhe aparecessem por toda parte, à claridade dessa luz terrível, os horríveis precipícios e as sombrias perspectivas de que estava rodeado o seu destino. Passado o relâmpago, tornava a cair a noite. Onde estava ele? Não o sabia. É próprio das sentenças em que domina a impiedade, isto é, a brutalidade, transformar pouco a pouco, por uma espécie de estúpida transfiguração, um homem em animal, às vezes até em animal feroz. As sucessivas e obstinadas tentativas de evasão bastariam para provar o estranho trabalho feito pela lei sobre a alma humana. Jean Valjean renovou as fugas tão inúteis e loucas toda vez em que se apresentou ocasião propícia, sem pensar um pouquinho nas consequências, nem nas vãs experiências já feitas. Fugia impetuosamente, como o lobo que encontra a jaula aberta. O instinto lhe dizia, salve-se. A razão lhe teria dito, fique. Mas, diante de tentação tão violenta, o raciocínio desaparecia, ficando somente o instinto. Era o animal que agia. Quando era preso novamente, os novos castigos que lhe infligiam só serviam para torná-lo mais sobressaltado. Um detalhe que não podemos omitir é que seu vigor físico não era igualado por nenhum dos forçados. Mesmo cansado, para soltar as amarras, para puxar um cabrestante, Jean Valjean valia por 4 homens. Às vezes levantava e sustentava às costas pesos enormes, substituindo nessas ocasiões esses instrumentos que chamam de crique e guindaste, e outrora de orgueil, de onde o nome, digamos de passagem, da Rue Montorgueil, perto do mercado de Paris. Seus camaradas apelidavam-no de Jean Le Cric. Uma vez, quando reformavam a sacada do edifício da Câmara de Toulon, uma das admiráveis cariátides de Puget que a sustentam se despegou e ameaçava cair. Jean Valjean, que estava presente, a sustentou com os ombros, dando tempo a que chegassem os operários.
Sua agilidade era ainda superior à sua força. Alguns forçados, eternos sonhadores de fugas, acabam por fazer da força e da destreza combinadas uma verdadeira ciência. É a ciência dos músculos. Toda uma tática misteriosa e cotidianamente praticada pelos prisioneiros, eternos invejosos das moscas e dos passarinhos. Subir por um muro vertical e encontrar pontos de apoio onde apenas se percebe uma saliência era um brinquedo para Jean Valjean. Tendo o ângulo de uma parede, com a simples tensão do busto e dos músculos das pernas, com os cotovelos e os calcanhares embutidos na aspereza das pedras, subia, quase por mágica, ao terceiro andar de um edifício. Às vezes, dessa forma, chegou a alcançar o teto da prisão. Falava pouco. Quase que nunca ouviam rir. Era preciso uma emoção enorme para arrancar-lhe, uma ou duas vezes no ano, esse riso lúgubre de forçado, quase um eco do riso dos demônios. Quem o visse julgaria que estava continuamente contemplando algo terrível. Com efeito, estava sempre absorvido por algum problema. Através das percepções doentias de uma natureza incompleta e de uma inteligência acabrunhada, sentia confusamente que pesava sobre ele algo de monstruoso. Na penumbra obscura e fosca por onde se arrastava, cada vez que voltava o rosto e tentava levantar o seu olhar, via com terror e raiva elevar-se e subir, como uma escada a se perder de vista, rodeada de horríveis abismos, um amontoado medonho de coisas, de leis, de preconceitos, de homens e acontecimentos, de contornos indecisos, cuja massa enorme o assustava, e que não era outra coisa que essa prodigiosa pirâmide a que chamamos de civilização. Ele distinguia aqui e ali, em meio a esse conjunto múltiplo e disforme, ora perto de si, ora muito longe, em planos inacessíveis, um ou outro grupo, um detalhe vivamente iluminado, aqui o guarda e seu bastão, ali o gendarme armado de sabre, mais adiante o arcebispo mitrado, bem no alto, numa espécie de sol, o imperador coroado e resplandecente. Parecia-lhe que esses clarões longínquos, longe de dissipar sua noite, a tornavam mais fúnebre e negra. Todo esse conjunto de homens, leis, preconceitos, fatos, coisas iam e vinham sobre ele, segundo o movimento complicado e misterioso que Deus imprime à civilização, pisando com uma espécie de tranquila crueldade e inexorável indiferença. Almas caídas no máximo dos infortúnios, pobres homens perdidos no mais ínfimo dos limbos, esquecidos de todos, os condenados pela lei sentem pesar-lhes sobre a cabeça todo o peso dessa sociedade humana, tão formidável para quem está do lado de fora, tão terrível para os que são por ela sobrepujados. Em tal situação, Jean Valjean meditava, e quais seriam os seus sonhos? Se o grão de milho sob a mão pudesse pensar, sem dúvida pensaria como Jean Valjean. Todas essas coisas, realidades cheias de espectros, fantasmagorias repletas de realidades, criaram nele um estado de espírito quase inexprimível. Por momentos, no meio de seu trabalho nas galés, parava. Punha-se a pensar. Sua razão, então mais amadurecida e perturbada que outrora, revoltava-se. Tudo o que lhe havia acontecido parecia um absurdo, tudo o que o cercava parecia impossível. Dizia a si mesmo, é um sonho. Olhava o guarda a alguns passos dele, e este lhe parecia um fantasma, e, de repente, esse fantasma atingia-o com o seu bordão. Para ele, toda a natureza visível apenas existia. Não mentiríamos se disséssemos que, para Jean Valjean, não havia sol, nem belos dias de verão, nem céu azul, nem manhãs bonitas de abril. Não sei que réstia de luz lhe iluminava habitualmente a alma. E, concluindo, para terminar, o que pode ser resumido e traduzido em resultados positivos de tudo isso que acabamos de expor, limitar-nos-emos a constatar que, em 19 anos, Jean Valjean, o inofensivo podador de Faverolles, o temível grilheta de Toulon, tornou-se capaz, graças à maneira como as galés o tinham amoldado, de duas espécies de maldade, primeiramente, de uma ação rápida, irrefletida, vertiginosa, instintiva, como represália por todo o mal que havia sofrido, em segundo lugar, de uma ação grave, séria, discutida conscienciosamente e meditada com as ideias errôneas que lhe dera a desgraça. Suas premeditações passavam pelas três fases sucessivas, únicas possíveis a naturezas de certa têmpera e raciocínio,
vontade e obstinação. Seus impulsos eram a habitual indignação, a amargura da alma, o profundo sentimento das injustiças sofridas, a reação mesmo contra os bons, os inocentes e justos, se é que essa gente existe. O ponto de partida, como o ponto de chegada de todos os seus pensamentos, era o ódio à lei humana, ódio que, se não fosse sustado em seu desenvolvimento por algum incidente providencial, se tornaria com o tempo, e sucessivamente, ódio à sociedade, ódio ao gênero humano, ódio à criação, e se traduziria por um vago, incessante e brutal desejo de ser nocivo, não importa a quem, a qualquer ser vivente. Como se pode ver, não era sem motivo que o passaporte qualificava Jean Valjean como homem muito perigoso. De ano em ano, essa alma fora se abrutalhando mais e mais, lenta, mas fatalmente. E coração ressequido quer dizer olhos sem lágrimas. Quando saiu das galés, fazia 19 anos que não derramava uma lágrima.